15 anos e nunca consegui ficar um dia na sala de aula sem o recurso da arte como mediadora de algum processo de conhecimento. E nem na sala de aula e nem na minha vida eu não consigo pensar a minha vida sem arte. E aí veio essa busca de entender por que a arte tinha uma força, um espaço tão grande na minha vida, assim. Eu sou pedagoga, mas como eu trabalhava como professora polivalente, entrava todas as matérias, né? Então, por exemplo, para eu ensinar matemática, eu utilizava de recursos de música, construir alguma coisa artística com as mãos para aquilo se tornar prazeroso. Então a arte sempre esteve presente nas minhas salas de aula. Eu gostava de dar aula, gostava do que eu fazia, até porque eu acho que eu conseguia passar aquilo que eu tinha como proposta, o ensino, o objetivo, até por conta da arte, aquilo me motivava a criar, de sempre estar me transformando e transformar. Só que eu acho que eu não me sentia tão plena assim, até por conta de um sistema que acaba sendo uma instituição, acaba sendo uma coisa que eu acho que eu me sentia presa. Você às vezes ter 35, 40 crianças numa sala, às vezes com uma inclusão, com uma necessidade especial, você precisando de outras pessoas para te ajudar, enfim. Eu me sentia um pouco amarrada, né? Então isso acho que foi me frustrando. E eu também tive um problema com ansiedade, depressão, que acho que 70% dos professores têm problemas com problemas psicológicos. E eu fui uma delas, e aí começou uma busca que eu não queria mais estar daquela forma, né? E aí eu fui numa busca de autoconhecimento mesmo. Foi quando eu fui fazer alguns cursos de terapia alternativa e conheci a arte-terapia na especialização. É acolher o ser humano em todas as suas dimensões, assim, seja ele no corpo, na alma, no espírito, e eu acho que a arte ela é uma ferramenta para isso. Você fala muito em terapia holística, né? Às vezes pensando em algumas áreas, mas a arte é holística. Você acessa o espírito, você acessa o seu emocional, o físico. Então, eu acho que a arte, além de ela acessar essas partes do ser humano, além de tudo, eu acredito muito no poder curativo dela, assim, e de liberdade, né? Porque você não fica limitado. Na arte você pode tudo o que você quiser. E a arte ela vai trazer tanto essa conexão com o lado que a gente não tá, às vezes, até pela rotina, a gente não tem acesso, que é o lado sensível, né? O lado da nossa criança.
Porque quantas vezes a gente vai fazer um desenho e aparece o desenho quando eu era criança. E eu posso resgatar isso de novo. Resgatar minha sensibilidade, resgatar o meu sentir. Processo de descobertas, né? Não só a descoberta do novo, de algo novo que talvez ela nunca tenha acessado, como de outras coisas que estão no baú dela, na caixinha que está tipo, no nosso inconsciente, que às vezes a gente jogou lá, e tantas habilidades e competências que a gente não tinha acesso, ou não teve acesso por, sei lá, às vezes a gente bloqueou ou a vida não permitiu o espaço, e ela começa a descobrir que ela escreve bem, que ela desenha bem, que ela pode descobrir algumas habilidades que às vezes nem estão relacionadas à arte. Então a pessoa pode descobrir e falar, puxa, eu gostava tanto de cozinhar, deixa eu retomar algo que eu fazia antes. A arte, ela é uma linguagem universal, né? Acho que é a única língua que todo mundo, se você for falar, sei lá, uma outra língua, a comunicação, ela é universal. Todo mundo pode se comunicar pela arte, né? De certa forma, todo mundo vai entender, né? Talvez a sua percepção daquilo que eu expressei não seja a mesma, né? Porque a sua percepção talvez para aquilo que talvez eu tenha passado seja outra, mas você vai fazer a sua leitura de alguma forma, né? A mente, ela vai ser um decodificador do que o coração fala, mas ela, se deixar, você vive pela mente, você vive pelo tempo, em dinheiro, você vive correndo atrás sempre de coisas, e chega para dormir, acorda, chega o fim de semana que você tem que pôr o sono em dia porque você está tão cansado, né? Você vive cansado, você vive estressado. A partir do momento que você começa a dar espaço, vazão, você entende que você não é só uma mente, só um corpo para trabalhar. Que você tem sentimentos, que você tem intuição, que o seu trabalho pode e deve estar alinhado com a sua missão de vida. A arte-terapia, o objetivo não é o objetivo estético final para uma exposição. Porém, por que não, né? Não deixa de ser arte. Tem até uma arte-terapeuta que foi minha terapeuta, e ela falava justamente também dessa questão que o objetivo não é estético, mas que a gente tem que, de certa forma, conhecer muito bem o material, porque, lógico, que a frustração dentro do processo, ela também é simbólica, dentro da arte-terapia. Então, se alguma coisa quebra, se uma técnica não é diferente, aquilo pode ser uma leitura do processo da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, até que ponto a gente tem que conhecer bem as técnicas para não frustrar também totalmente o cliente daquilo que ele está fazendo. Não é objetivo estético, porém, mas o arte-terapeuta, eu acredito que ele tem como obrigação entender como que são os processos dos materiais. Talvez não com o objetivo, de novo, de uma obra de museu, mas ele tem que entender O material com que ele trabalha, né? Porque a arte é a linguagem dele, além de comunicação, né? O desenho é uma coisa que você precisa, por exemplo, o lápis, ele tem... Você tem um controle direto com o que você está desenhando.
O desenho, normalmente, quando a gente pega um desenho de um adulto que não desenvolveu um processo artístico, ele vai estar na infância, ele vai estar parado na infância. O desenho, ele vai vir da onde que ele parou. Então, normalmente aquela casinha, aqueles bonequinhos normalmente mais infantis. Quando você começa a trabalhar, o interessante é que a gente pode explorar várias técnicas, né? Então, assim, eu não costumo começar tanto com o desenho de cara, por exemplo, com o cliente, porque eu acho para ele se sentir mais seguro, ver que ele não vai bater de frente direto com algo de controle. Então, ou eu trabalho com recorte, alguma coisa que ele já possa começar a se soltar, ou eu trabalho com cores soltas, né, sem tanta forma. Eu acho que isso cabe muito do terapeuta também, tranquilizar o cliente falando, não, o objetivo não é estético. Todos os recursos artísticos, eles podem entrar no processo de arte-terapia. Quem vai fazer a condução dessas técnicas, propor a técnica para o cliente, é o arte-terapeuta. Então, por exemplo, ele precisa entender qual é o processo do cliente para ir introduzindo a técnica que ele precisa para ir ajudando ele nesse processo, porque os materiais, eles têm propriedades. Né? Então tem alguns materiais que eles vão ajudar o cliente a centrar, a compor, outros ele vai precisar aguar como as tintas, né? Então às vezes ele precisa, é uma pessoa muito rígida, a água, por exemplo, a fluidez de uma aquarela, por exemplo, ajuda com que ele saia um pouco dessa coisa mais mental, por exemplo. Então ele vai um pouco, ele começa a ter acesso às emoções. Por exemplo, uma pessoa que está muito solta, não sabe, o mosaico ajuda a compor, a construir, né? Técnicas de modelagem ajuda traz essa percepção tátil, alguma coisa que ela precisa do sensorial. Então os materiais, eles têm as propriedades e as técnicas, né, os materiais vão sendo direcionadas para o cliente conforme o processo arte-terapêutico. Dependendo do que a pessoa ela vai trazendo nas primeiras sessões, que são as primeiras sessões são para criar vínculos, para entender qual é o processo da pessoa, para trazer um pouquinho dela. E aí é onde que ela vai trazendo algumas coisas que eu brinco que eu tenho os vidrinhos na prateleira e falo, não, olha, esse processo eu acho que vai ser bacana. Não que seja um processo engessado, né? Eu brinco que tem um caminho, existe, às vezes a gente pega algumas travessas, fica um pouquinho para elaborar. Essa é uma atividade que eu gosto muito de falar. A gente escreve o nome e recorta esse nome. E quando a gente abre esse nome, porque a gente faz em folha dupla, ele dá uma forma. E essa forma a pessoa pode preencher, fazer o que ela quiser. Já aconteceu de uma pessoa fazer só uma cabeça desenhada no espaço todo. Ou seja, ela vivia para o mental. Ela não tinha um corpo, ela não tinha um sentimento, ela não tinha espaço para ela, né? E aí ela se dá conta que ela vive em função de um sistema que acorda, dorme, faz, dorme, claro. E ela não tem um sentimento, ela não tem espiritualidade, ela não tem sensação, ela não tem espaço para ela. Quando ela abre, ela percebe isso. E ela podendo ver, ela pode transformar. Então, o que você pode fazer nisso? Não, então vamos completar. Então, fez um corpo que dançava, fez uma mulher com saia. De alguma forma, ela vai sair daqui numa sessão já diferente, prestando atenção em coisas que ela talvez não tivesse, ou tinha consciência, mas não tinha tanta, né, clareza, né? Mas quando ela passa para a arte, ela tem um suporte simbólico, né? Ela tem um suporte físico para ela poder dialogar com alguma coisa. A arte-terapia é um processo não verbal,
né? Porque a gente usa da arte como recurso para o cliente se expressar. Mas não que não tenha também a conversa, o diálogo, até para ele poder expressar verbalmente aquilo que ele quis colocar ali, ou que ele pelo menos passou ali pelas cores, pelas formas, aquilo que foi surgindo do que veio. E o diálogo é importante porque ele acaba amarrando também o que surge dali, como a escrita. Outro dia eu fiz uma técnica no papel mágico, sabe qual é? Aquela que você pinta com giz de cera. Sim. Aí você passa o guache, o nanquim preto e depois você risca. Foi muito interessante porque foi um trabalho em grupo e eu não contei qual seria o procedimento da técnica. Então primeiro eu falei para ela, eu coloquei algumas músicas, elas pintaram uma folha colorida. Quando eu falei para pintar a folha com a tinta preta, elas quiseram me matar, né? Tipo assim, a gente fez isso aqui tudo bonito, agora você vai querer que pinta. E depois, com a raspagem, deu um efeito legal e elas até que desapegaram. Muitas, na hora de falar da técnica, reclamaram dessa ideia, tipo, nossa, a gente estava num processo tão gostoso, mas passar essa tinta preta, a outra falou assim, não, eu agradeci porque eu apaguei as imperfeições. Então, é tudo muito pessoal. Então, às vezes, o que pra você falar assim, não, eu tô passando uma tinta preta, não, pra ela foi ótimo. O objetivo desse processo foi de trabalhar primeiro um desapego, né, desse processo, né, e trabalhar o que eu quero resgatar dessas lembranças, porque as músicas elas geraram algumas lembranças. E aí o que eu quero resgatar, né, o que eu quero trazer de novo, que às vezes a vida encobre tudo, e o que eu quero trazer. E é uma técnica de raspagem, né? Então quando você raspa, você está fazendo uma descoberta, assim, né? É de descoberta mesmo. Como que é o processo de alta do paciente? Então, é um processo que eu acho que é um processo em conjunto, né? Quando ele acha que ele encontra que as ferramentas que ele veio buscar, ele encontrou, que ele já, para aquilo que ele veio buscar, ele está bem, é hora de ele começar a ir andando sozinho, né? Então, ele vai indo. Existe, por exemplo, clientes que preferem vir uma vez por mês ainda, ou tem outros que ainda querem continuar vindo, sei lá, a cada 15 dias, até porque o processo criativo ajuda ele na criatividade no mundo, né? Que ajuda ele a desenvolver, fazer conexões criativas além da... Então, às vezes, não é só pela ferramenta do autoconhecimento, mas pela ferramenta das conexões criativas mesmo. Tem cliente que às vezes fica mais tempo até porque ele é terapeuta, então ele é o lugar onde ele tem para ele se expressar. Então é interessante cada um, né? Um dos meus principais recursos terapêuticos, até o meu público-alvo, são mulheres, né? E eu trabalho muito com contos. Barbazubas, Alisa, muitos contos ligados à mulher selvagem. Tem no livro da Clarissa. O da Mulheres que Correm com Lobos. E aí você lê junto com... A gente lê os contos e faz um percurso com esses contos, né? Como se fosse o próprio personagem? Como se fosse o próprio personagem. Então a gente anda nesse percurso, né? E aí entra, a gente não só fica no conto, mas entra nos processos com música, com poema, que ajuda nesse estopim para ele criar, entender, ter o suporte simbólico para ele conseguir desconstruir, às vezes, alguma como se pode falar? Algum comportamento, alguma situação que ele se coloca, às vezes, ou como vítima, ou que ele não consegue ir buscar aquilo que ele quer. Então,
recursos. Então você usa o conto, mas também você usa técnicas, né? Sim. O conto, ele é só tipo um a gatilho, sensibilização. Então é um grupo de pessoas que vai Tem caminhando grupo junto. ou eu faço individual. Ah, tá. Né? Para quem entenda as barreiras, quem entenda quem são os seus predadores internos, quais são os recursos que ele pode utilizar durante a vida para ele poder criar como que eu posso falar assim, ferramentas para ele conquistar aquilo que ele quer, né? O bem-estar, o equilíbrio. E o seu público-alvo são mulheres. Sim. Você acha que tem uma diferença entre tratar um homem e tratar uma mulher? Não, eu já tratei homem. Eu acredito até que os homens, quando eles chegam no processo de arte terapia, eles também estão em busca da cura desse feminino, né? Que existe dentro deles, que eles estão buscando o sensível, né? Mas as mulheres, eu acho que até por um contexto, elas têm muitas questões que impedem de elas irem, de elas fazerem, muitos preconceitos, muitas barreiras sociais, barreiras dentro da própria família, barreiras que elas criam por conta de que elas foram recebendo. Então é uma desconstrução mesmo, até para elas se apropriarem daquilo que elas vieram. Aí a gente volta de resgatar esses sonhos, de resgatar as habilidades. Então, uma mulher que chega, que tem baixa intuição, que não consegue se escutar, que fica muito no racional, é hora de entrar com a Vasalisa, que a Vasalisa, ela busca esse fogo da intuição. Então a gente passa 3, 4, 5 meses trabalhando o conto da Vasalisa para resgatar essa intuição, essa força do feminino mesmo. Então, quando a gente fala do despertar da intuição, tá, vamos escutar nossa intuição. Mas como que eu vou escutar minha intuição? Escuta a sua intuição. Se eu falar pra vocês, escuta a sua intuição, é fácil. Até a gente sabe a hora que a intuição fala. Mas dentro do processo da Vasalisa, você vai construir na história, a menina ela ganha uma boneca da mãe, que é quem dá a instrução. Então você criar a sua boneca, que vai ser o suporte simbólico dessa intuição que vai falar, não é mais fácil? Mais concreto. Mais concreto. Você escutar a sua intuição é onde começa o processo de autoconhecimento. Como que você pode seguir a sua missão que você veio aqui se você está no racional, a sua intuição é calada? Não tem como. As pessoas não conhecem muito esses contos, né? Como Não. que é o contato das pessoas com esses contos? Então, é uma coisa, porque assim... Nem a gente tem mais o hábito, né? De Não. contar história. Não, e é uma coisa que a arte terapia ela resgata, esse contar histórias, né? Porque ela faz parte de é um bálsamo curativo, né? Contar histórias é um bálsamo curativo. Hoje mesmo eu estava falando com uma cliente que a gente estava falando sobre o recurso das histórias, né? Que às vezes às vezes a gente não precisa falar. Eu conto uma história, a história ela vai falar por si, eu não preciso explicar, né? Então, a história, principalmente os mitos, que é o que eu trabalho, eles acessam os arquétipos que a gente precisa. Não é algo solto, tem uma teoria por trás, né? A teoria do Jung, que os mitos eles são o caminho para acessar esses arquétipos que a gente está precisando fortalecer e reconhecer, né? Então a gente trabalha com os mitos, esses remedinhos que eu falo, são esses arquétipos que a gente está precisando
resgatar. Então, por exemplo, acontece de uma pessoa ter muita raiva. Ela tem raiva, não consegue sair de uma situação em que que machuca ela. Então existe um conto específico para trabalhar a raiva. Então a gente fica 3, 4 meses para ela entender de onde que vem essa raiva, se é uma raiva de agora, uma raiva antiga, o que a gente precisa trabalhar no nosso território para a gente saber se defender, para que essa raiva não... Então é um percurso para a gente se apropriar desse arquétipo e curar, né? Então não adianta a gente fazer um trabalho com a raiva de um momento, a gente precisa entender o processo de raiva. E o próprio mito, ele te dá o caminho para você entender qual é a cura para isso. Mas aí vocês leem junto, mas aí é através da fala e do processo artístico. E do processo de arte. É isso. Do processo artístico. Vocês aliam isso e vão... E vamos desvendando dentro da história dela o que esse mito tem a ver. Na verdade, a arte-terapia, ela é um processo terapêutico. Ela não é uma psicoterapia. A arte-terapia, com psicoterapia, só pode ser feito por um médico ou por um psicólogo, quem tem a formação que pode fazer psicoterapia. O que a arte-terapia faz? Ela constrói um processo terapêutico através das obras que vão surgindo, né? Então, a leitura do que o cliente vai expressando é aquilo que vai dando o processo de arte-terapia. Então, ele vai trazendo, e aí a gente vai conversando com o que vai surgindo, vai fazendo a intervenção com outros materiais, para ele ir montando mesmo um mapa e dialogando com aquilo que vem surgindo. Se tem um cliente que ele está num processo de arte-terapia e o arte-terapeuta, por isso que é importante a formação, de ele entender aonde que é o limite dele, se ele não é psicólogo ou um psiquiatra. Então ele tem que entender que existe um limite até onde ele pode ir e quando ele precisa encaminhar um cliente que ele não pode ir sozinho. Então, por exemplo, se ele se percebe que existe uma patologia, alguma coisa que não dá para ele, pela formação dele, ele atingir, então ele tem que encaminhar para fazer um trabalho em conjunto. Né? E é sempre importante um trabalho em conjunto, porque às vezes alguma coisa que surge no processo de arte-terapia, dependendo do caso, ele pode levar para um psicólogo, levar para um psiquiatra, enfim. É importante que tenha um conjunto de, às vezes, profissionais para ajudar esse cliente num momento que, às vezes, é numa situação de uma depressão profunda, uma depressão, um quadro de psicopatologia, enfim. Então, aí ele tem que encaminhar para fazer o trabalho junto. E a gente continua com os dois processos. Continua, a não ser que o médico, ele fale assim, olha, eu acho melhor você não fazer, nunca aconteceu, a não ser que tenha uma orientação de não, mas normalmente é um tratamento complementar. A arte-terapia é um tratamento complementar, né? Ela não pode ser um tratamento único, mas ela pode ser um tratamento complementar. Mas tratamento único, tem gente que só faz arte-terapia. Então, mas aí é quando o cliente ele não apresenta nenhuma patologia ou algo que ele, né, que ele tá com um objetivo de autoconhecimento, né, às vezes um estresse, que ele vem para ter um momento dele, para ele relaxar. Mas, normalmente, quem me encaminha, às vezes é psiquiatra e psicólogo, que encaminha para um processo que seja um complemento para esse cliente que chega precisando de mais um lugar para ele poder se expressar, né? E aí você trabalha junto com
Sim, a ideia é que haja um diálogo entre as partes, para que entenda o que surge aqui, o que pode ser puxado como uma ponte dentro da psicoterapia, por exemplo. Né? Então, com as crianças é um trabalho que o acesso também é muito fácil, porque a criança ela já não tem barreira para se expressar, né? Você dá um lápis de cor na mão de uma criança e ela não tem problema com a expressão, ela é solta, né? Mas existe uma coisa que às vezes a criança ela não sabe expressar, porque a gente não aprende, que é lidar com as emoções. A gente não sabe lidar com as emoções. Se um adulto não sabe falar o que ele sente, né? Imagina uma criança. A criança também não vai saber. Então vai ser um canal de ela entender e lidar com essas emoções. Então, através da expressão artística, ela... E ela vai criar recursos. Por que não ensinar a criança a trabalhar com quando ela sente raiva? O que ela faz com a raiva? Quando ela está feliz? Por que não ser um recurso para ela entender esses processos? E até eu brinco, eu acho que a criança... seria muito bom a gente fazer terapias em tempos a criança, para ela crescer já arrumando a mochila dela, né? Porque quantas vezes a gente vai lá na vida adulta se deparar com questões, uma mochila vazia, que a gente não parou para arrumar, né? E quantas coisas, às vezes os bloqueios, não é melhor já desbloquear já na hora que acontece do que, né? A gente aprender recursos para lidar com as nossas emoções. Hoje eu estou com 2 crianças, uma criança que é autista, que ela veio como um recurso também de ela expressar as emoções dela, entrar em contato, ter um espaço livre para ela também, já que ela não consegue se expressar verbalmente, que ela tenha um lugar para ela se expressar. E o outro também, para ele criar recursos como um suporte para ele ter onde ele se expressar também, assim, é uma abertura para ele dialogar com aquilo que ele é, com o que ele sente, sem regra, sem a coisa, não, você tem que fazer isso, não, aqui você pega a sua tinta, como que você quer se expressar? Coloca o que você está sentindo aqui, não vai ter regra, não vai ter barreira.